alunos, futuros servidores públicos. Vamos lá? Pessoal, vamos começar então nossa aulinha de hoje. Hoje o tema aqui é características básicas das organizações formais modernas. Tipos de estrutura, natureza, finalidade e critérios de departamentalização, ok? Já adianto que esses critérios de departamentalização é um dos pontos mais importantes, né? Outro ponto importante são as características básicas dos tipos de organizações formais que a gente tem. Então, quando eu falo organização formal, isso é o que, professor? Pensa em várias empresas. Cada empresa, ela administra de uma forma. Um administra, tem uma forma de administrar, outra tem uma outra forma de administrar a empresa, né? Então, é isso. Então, foram criados vários departamentos, várias características dessas organizações. É o que a gente vai aprender aqui, o que mais cai em concurso. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: professor, mas só vai começar logo com a questão? Calma, calma. Em cima dessa questão, você vai aprender a teoria. Relaxa. Qual tipo de estrutura organizacional ela é caracterizada pela divisão da organização com base em funções principais? Eu tenho, por exemplo, ali eu tenho o diretor, e aí eu vou ter o que, professor? Eu vou ter aqui os departamentos com várias funções. Aí eu tenho produção, setor de produção. Aqui eu vou ter a parte do marketing, né? Eu vou ter a parte de finanças. Enfim, é isso, ok? Então, qual tipo de estrutura é caracterizado por essa divisão? É o que a gente chama de estrutura funcional, gabarito letra B. Então, vamos aqui aprender algumas características. Pessoal, a estrutura funcional ela tem várias funções, né? Por exemplo, uma empresa de manufatura, né? Ela tem um departamento dela de engenharia, de produção, de vendas, tem lá o departamento lá de recursos humanos. Então, tem toda uma divisão por funções. Por exemplo, um hospital com divisões diferentes, né? Tem para cirurgia, pediatria, cardiologia, administração. Então, isso é funcional. Vantagens. Vantagens é a questão da especialização, né? E eficiência dentro de cada departamento. E tem uma maior clareza e foco nas funções específicas, né? Que cada um desempenha. Desvantagem. Às vezes, a funcional, os chefes dos outros departamentos, às vezes podem ter uma visão limitada de qual o objetivo geral da organização, pelo fato de cada um ali ter, por exemplo, ali a departamentalização de acordo com as funções. Então, o que é que pode acontecer? Visão limitada de objetivos gerais da organização, porque na funcional, às vezes, por exemplo, tu tem um chefe do setor B, às vezes não precisa tu ir no setor, diretamente no diretor, né? Ou então pedir ali autorização ao teu chefe ali imediato. Tu pode consultar, por exemplo, uma área técnica lá do setor A. Então, se fosse numa estrutura linear, isso não aconteceria, porque seria quebra de hierarquia. Então, teria que consultar toda a cadeia. Então, é mais burocrático. Então, a linear ela é mais burocrática. A funcional ela facilita mais, que ela tem essas divisões das funções. E às vezes você pode fazer uma consulta técnica, por exemplo, diretamente a uma outra chefia, né? Então, mas por conta dessa situação pode ser que as pessoas fiquem limitadas em saber quais os objetivos gerais da organização. Às vezes pode até faltar também comunicação, beleza? Então, eu coloquei para vocês aqui o que geralmente mais cai em prova, né? Que é o tipo de organização funcional, o tipo de organização divisional e a matricial. A funcional, como eu acabei de falar, você, por exemplo, divide em funções, né? Ali o setor de produção, de vendas, finanças, RH. Na divisional, eu tenho várias funções. Pode ser uma divisão por produtos. Daqui é que aparece aquela departamentalização por produtos. Daqui eu posso fazer por cliente, qual tipo de cliente, né, que eu tenho. Então, eu posso dividir a empresa pelos produtos de acordo com cada gosto que cada cliente tem, né, pelo processo. Então, nessa divisão, cada divisão cuida ali do seu setor. Então, por exemplo, eu tenho uma divisão que cuida do produto A, tem uma divisão que cuida do produto B, tem uma divisão que cuida do produto C. Então, ele divide por setores ali, por divisão, né?
Por exemplo, isso é muito bom naquelas empresas de software, né? Desenvolvedor de software, a outra desenvolve uma outra peça, o outro desenvolve um detalhezinho que é importante. Então, ele faz a segmentação por divisão. E a matricial, ela é aquela velha característica que todo mundo tem dificuldade de saber como é que funciona a matricial, né? Aqui, uma das características principais que pode cair na sua prova é a questão, pessoal, a questão de quê, professor? De gerente de produção. Eu tenho um gerente de produção, eu tenho um gerente de produto, né? Então aqui é como se eu tivesse dois chefes. Eu tivesse dois chefes para uma missão. Então aqui pode até ter conflito, né, pelo fato de ter dois chefes. Então, às vezes tem opiniões diferentes, mas a matricial, ela mistura, né? Ela mistura um pouco da funcional com a divisional. Então é uma mistura. Então a característica matricial é essa, uma das principais características. Geralmente quando vai se elaborar um projeto gigante e a gente precisa da colaboração de dois chefes ali daquela área, então faz-se um modelo matricial para a gente poder chegar ao foco no projeto, né? Então você vê que a pessoa fica ali, vai ter dois chefes, chefe de uma área, chefe, por exemplo, gerente de produto, vai trabalhar com outro gerente, né? Então essa é a principal função da matricial. Qual das seguintes é uma vantagem da estrutura divisional? A divisional, pessoal, é boa porque ela tem flexibilidade e foca nos resultados de cada divisão, né? Então aqui, ó, flexibilidade e foco nos resultados de cada divisão. Aqui, ó. Beleza? Essa é a característica, uma vantagem da estrutura divisional, flexibilidade e foco nos resultados de cada divisão. Ó, então tá aqui, eu tenho a divisional, eu posso dividir ali um foco num produto, aí ele vai criar uma divisão de foco no serviço, até mesmo por área geográfica, né? Então, uma empresa automobilística com várias divisões, né? Eu tenho carros de passeio, tenho caminhões, vai criar um setor só de motocicletas, então ele divide, né? Então, a divisão para cada carro, cada caminhão, cada motocicleta. Uma multinacional, ali de alimentos, as divisões regionais, né? Ali a América do Norte, na Europa, na Ásia, tá? Então, isso é estrutura por divisão, que a gente separa. Aqui a gente vai ter uma maior flexibilidade e foco nos resultados de cada divisão, porque cada divisão está focada no seu objetivo. Se é a divisão de carros de passeio, então ele vai ser exclusivo somente naquilo, ele vai trabalhar somente naquilo. Então, para sair com maior qualidade, né? Então, a maior capacidade de resposta às mudanças também do mercado. Desvantagem. Geralmente você pode ocorrer duplicação de recursos e esforços entre divisões, né? Podem ter conflitos também de interesse entre algumas divisões. Então, essa é a estrutura divisional. Lembrando que essa divisional é o que eu falei, ela tem a geográfica, tem a por produto, tem a por processo. 3. Qual é a desvantagem da estrutura matricial? Como eu falei para vocês, a matricial ela pode gerar conflitos de autoridade e confusão devido à dupla subordinação. Ó, né? Então, eu estou aqui num projeto A, numa produção A, só que eu estou com dupla subordinação. E aí podem gerar questão dos conflitos. Mas é muito importante para a produção de projetos, né, que a empresa tem interesse de colocar para frente. Então, esse modelo ele facilita, porque tem várias visões. Porém, pode gerar, logicamente, contrapartida, conflitos. Por exemplo, uma empresa de tecnologia, onde os engenheiros trabalham tanto em seus departamentos funcionais, quanto em equipes de projeto específico. Então, aquele cara, ele é de um departamento, e vamos supor que ele é lá da parte do RH, né? E aí ele ele está ajudando em um projeto que ele tem uma expertise em uma outra área. Pode. Então, o fato dele estar ajudando em um outro projeto na outra área, isso aí é matricial. Como ele colocou aqui, empresa de tecnologia, onde os engenheiros trabalham tanto em seus departamentos normais, onde eles estão lotados, quanto também nas equipes de projeto, um projeto específico que a empresa está fazendo.
Por exemplo, uma agência de publicidade, onde ali o design, ele responde tanto ao gerente de design, quanto ao gerente de projeto de uma campanha. Ele responde a dois chefes, pode haver conflitos. Melhor comunicação, tem uma integração diferente entre as áreas, porém, pode gerar conflito e confusão por conta dessas duplicação de subordinação. Essa é a matricial. 4. Qual tipo de estrutura organizacional permite a redução de custos e flexibilidade para se adaptar rapidamente às mudanças do mercado, concentrando-se em competências centrais e terceirizando outras funções? E aí? Permite redução de custos, se adapta rapidamente às mudanças do mercado e concentra as competências centrais e terceiriza, logicamente, algumas outras funções. Isso é a nossa estrutura em rede, pessoal. Estrutura em rede. E como a gente pode observar, a estrutura em rede, ela concentra-se nas competências centrais daquela organização. Ela terceiriza algumas funções, né? Ou forma alianças para outras funções. Então, uma empresa de moda, por exemplo, que terceiriza a fabricação e a distribuição dos seus produtos, né? Concentrando-se apenas no design e no marketing. Então, ela concentrou o quê? Olha como é importante, ó, essa daqui. A estrutura em rede, ela é até mais moderna. Ele concentrou apenas no design e no marketing, certo? E terceirizou a fabricação e a distribuição dos produtos. Deixou para uma outra empresa fazer, porque ela está focando no design e no marketing, o resto ela terceiriza, né? Uma empresa de software que desenvolve uma tecnologia central e colabora com parceiros para implementação e suporte técnico. Entendeu? Algumas vantagens. Redução de custos, esse modelo, porque você foca em um, mas você terceiriza, reduz os custos. E flexibilidade para se adaptar rapidamente àquelas mudanças do mercado. Por que redução de custos? Porque em vez de você contratar toda aquela estrutura para ter um setor de cada coisa, você vai gastar com energia, você vai gastar com mais construção de mais setores. Então, se você terceiriza algumas funções, você se concentra só em uma. Então, nesse caso, com certeza, há uma redução de custo nesse tipo de estrutura, né? Que a gente chama de estrutura em rede. Beleza? Desvantagem. Aí, quando você terceiriza, você fica dependendo de parceiros externos, né? Você fica dependente. Aí tem essa desvantagem também na estrutura em rede. Então, ó, como vocês podem observar aqui, ó, vantagens: competitividade, flexibilidade ali no trabalho, gera um desafio aos funcionários, custo reduzido, né? Só que tem algumas desvantagens: falta de controle, risco de perda de negócios, fraca lealdade do pessoal e incerteza quanto aos contratados, ok? Aí você vem aqui, ó, professor, e essa estrutura em rede aqui? Como eu falei, eu tenho uma companhia essencial e aí alguns serviços são terceirizados, né? Você terceiriza algum serviço. A empresa ela é tudo isso aqui, ó. Ela precisa de todas essas coisas para ela rodar. O setor A, esse setor B, o setor C, D. Porém, ela foca, por exemplo, ela escolhe algo que ela vai focar e os outros serviços elas terceirizam, né? Então é o que a gente chama de em-rede, organização estrelada, de acordo com o Thiago Venato, né? Ali em 2004. Vamos continuando aqui. Qual é a característica da estrutura funcional? A estrutura funcional, a organização é dividida com base em funções principais, né? Produção, marketing, finanças. Letra D, já vimos. Bora aqui. Então, como eu já falei da funcional, vamos partir para outra. 6. Qual é uma vantagem típica das organizações não lucrativas? Porque a gente tem as lucrativas e não lucrativas. Geralmente as não lucrativas, o foco, aquelas ONGs, né? O impacto social e impactos comunitários. Por exemplo, organizações não lucrativas, as ONGs, instituições de caridade, onde tem finalidade social, cultural, educacional, saúde, não tem geração de lucro com o objetivo principal. Por exemplo, o Médicos Sem Fronteiras, tem o Greenpeace, né? O foco ali é no impacto social, comunitário, e também há a possibilidade de financiamentos por doações e subsídios. E
E a desvantagem é porque, na verdade, ela fica dependente de doações e fundos públicos. Tá bom? 7. Qual das organizações é um exemplo de uma entidade governamental? Receita Federal, né? Que é do governo. Amazon, né? Amazon, a Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras. Greenpeace, ó, é uma organização não governamental, né? Não lucrativa. Médicos Sem Fronteiras também, mas depende de doações. Amazon é empresa privada, né? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, organizações governamentais. Vantagens, desvantagens. Vantagem, estabilidade financeira e de emprego, né? Questão de quem trabalha na Receita Federal. E os focos aqui são nos serviços essenciais e de interesse público. Desvantagem, burocracia demais, ineficiência, né? Tem menor flexibilidade e também inovação, porque por conta muito da burocracia, né? Então aí está aí as organizações e entidades governamentais. Oitava, uma empresa de tecnologia organiza suas atividades com base nas funções principais, como desenvolvimento, marketing, vendas, suporte técnico. Qual o critério de departamentalização está sendo usado? Se ele dividiu com base nas funções, eu tenho um setor de marketing, de vendas, de suporte técnico, eu estou trabalhando com a funcional, ok? Novamente, uma questão de funcional, beleza? Então tá aí, já falamos da funcional, vamos à nona. Uma empresa multinacional de alimentos divide suas operações em unidades para a América do Norte, Europa e Ásia. Então aqui a gente já está trabalhando com aquela estrutura divisional, né? Por divisão, que a gente aprendeu. E aí, quando ele tem uma multinacional na América, na Europa e na Ásia, isso aqui é o tipo de departamentalização geográfica, que também cai muito aí na prova. Eu já vi sendo cobrado em várias provas. Algumas vantagens dessa estrutura, desse tipo de departamentalização. Existe uma melhoria na coordenação e no atendimento das necessidades locais. Por exemplo, como ela está em um local na Ásia, às vezes, aquela unidade ela vai atender ali a necessidade local lá naquele país, né? Então há uma melhor coordenação, porque elas estão presentes em várias localidades do país, do mundo, né? E aí tem uma capacidade de resposta rápida, beleza? As mudanças regionais que acontecem lá na hora. Desvantagem, às vezes você pode ter duplicação de esforços, né? Dificuldade na padronização de processos e políticas. Às vezes você quer implementar a política do central, mas não vai conseguir, por quê? Porque cada regional tem suas peculiaridades. Então esse é o tipo de departamentalização que a gente chama de geográfica. 10. Uma empresa de eletrônicos organiza suas atividades em departamentos específicos. Eu tenho televisores, eu tenho smartphones, eu tenho eletrodomésticos. Qual o critério de departamentalização? Geográfica não é, funcional não é. Agora aqui, tem televisão, smartphone, isso aqui é o quê? Letra C, por produto ou serviço. É isso aí. Divisão com base nos produtos ou serviços aí feitos pela empresa, né? Então, como a gente já viu, então aqui ele colocou a empresa, o grupo de eletrônicos, né? Empresa de eletrônicos. Fez um departamento específico para televisão, para smartphone, para eletrodoméstico. Então, tem essas três situações. Então, é o que a gente chama de estrutura divisional, porém, é uma departamentalização por produto ou serviço. O bom dessa departamentalização aqui é o foco claro naquele produto, né? Tem uma maior flexibilidade para se adaptar, por exemplo, às mudanças no mercado. Ele consegue focar um pouco mais na geladeira, ele consegue ver o que é que está melhorando, o que é que está de novo no mercado para trazer. Às vezes, quando você não faz isso, né, você deixa generalizado, você perde muita qualidade. 11. Uma instituição financeira ela organiza suas atividades com base nos diferentes tipos de clientes que ela atende, como clientes corporativos, pequenos negócios e indivíduos. Qual o critério de departamentalização está sendo utilizado? Que é muito fácil, por cliente, né? O foco da empresa foi ver o que é que o cliente mais gosta. Tem um cliente X, Y, Z, né? Esse produto atende qual cliente? Então, ele foca aqui no cliente. É o tipo de departamentalização por cliente.
Vantagem, você pode personalizar o serviço e dar uma maior satisfação àquele cliente. Porque você vai compreender as necessidades daquele cliente. 12. Uma fábrica de automóveis organiza suas atividades em departamentos para montagem, tem a parte de pintura, tem a parte de inspeção. Então, cada um, quando você junta, vai formar o produto final. Que tipo é esse de departamentalização? Está dentro da estrutura divisional, porém, isso é o que a gente chama de departamentalização por processo. Segue um processo, uma sequência de quê, professor? Porque esse produto vai ter que passar por aqui, esse vai ter que passar por aqui, depois chega na linhagem C para dar o produto final, letra C, por processo. Aqui tem uma maior eficiência operacional e especialização no processo de produção. Tem mais clareza nas responsabilidades também nos papéis, ok? Uma organização hospitalar está dividida em departamentos: cardiologia, neurologia, ortopedia e emergência. Bom, qual o critério de departamentalização, pessoal? Tem os departamentos de cardiologia, neurologia, ortopedia. Isso aqui está mais para funcional, letra C. Como eu falei, especialização técnica e aumento de eficiência e clareza nas responsabilidades. Então, ele tem um hospital com várias funções. Tem o setor de cardiologia, tem a neurologia, tem a ortopedia, emergência. Beleza? De acordo com as funções de cada médico. 14. Qual característica define melhor a função linear? Falou em função linear, pensa naquela coisa de hierarquia, militarizada, burocrática, né? Só você pensar que vai ter uma burocracia maior, né? Porque tem regras de hierarquia, de disciplina, né? Para se cumprir. Então, essa é a linear. Então, qual característica define? Especialização técnica não, aqui seria a funcional, né? Gabarito letra B. Centralização de autoridade e uma cadeia de comando clara. Então, a função nuclear tem algumas características. Deixa eu voltar aqui. Centralização de autoridade e uma cadeia de comando clara, né? Professor, já que eu vou explicar para vocês a diferença da linear para a funcional. Ó, aqui eu tenho uma autoridade centralizada. Eu vou ter aqui, ó, autoridades dentro do organograma. Ó, eu tenho esses dois funcionários. Ele se reporta a esse e esse é o chefe que vai reportar ao diretor. Então tem toda uma cadeia de hierarquia, né? Tem toda uma cadeia de hierarquia. Então, uma cadeia de comando clara. Vantagens. Você tem autoridades bem definidas. Cada um sabe sua responsabilidade. Desvantagem. Pode ser rígida e lenta para responder às mudanças por conta da burocracia, né? Então, tem estruturas militares, onde há uma cadeia de comando bem clara e rígida, né? Então, a maior característica é a centralização de autoridade e uma cadeia de comando clara. Quando a gente faz essa comparação aqui da linear para funcional, o que, é que a gente pode observar? O colega aqui vai ter que falar com ele para depois vir falar com ele. Na funcional, às vezes existe uma vinculação técnica. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui esse setor A e B. Professor, esse daqui, ó, ele pode reportar a esse chefe aqui só para a questão de vinculação técnica. Então, existe uma possibilidade de ligações, ó, né? Então essa é a linear e essa é a funcional. Tá vendo a diferença? Qual é a principal diferença entre a função linear e a função funcional? A linear centraliza a autoridade e a funcional ela distribui a autoridade com especialistas em cada área específica. Linear não é flexível, ela é rígida, né? Beleza? Então, letra A, essa é a principal diferença. 16.
Qual tipo de escola organizacional se concentra na administração científica e na eficiência das operações? É a clássica. Se ela vai se concentrar nos casos científicos, na eficiência das operações, então nós estamos falando da escola clássica, né? Então a gente lembra de Frederick Taylor, Henry Fayol, né? Quando a gente está trabalhando com administração pública. Então, foco é na administração científica e na eficiência das operações. Técnicas de gerenciamento, estruturas organizacionais, que é o que a gente está aprendendo, né? Funcional, matricial. Então, isso é a escola clássica. 17. Qual escola de pensamento organizacional sugere que não há uma única maneira de gerenciar a organização? E a eficácia do gerenciamento depende muito do contexto do que a gente está vivenciando, a empresa está vivenciando naquele momento. Isso é a escola contingencial, tá, pessoal? Letra D. Contingencial. Então, ela depende muito do contexto e não há única maneira de gerenciar. Ok? Escola contingencial. Então, tudo depende do contexto situacional. Então, eu tenho Paul Lawrence, que é o autores desse tipo de escola. Tem a Jay Losh também. A ênfase na adaptação às variáveis internas e externas daquela organização. Beleza? Bora aqui. A escola clássica, vamos fazer uma revisão final, né? Para a gente acabar essa aula aqui, parte 1, que é esse primeiro tópico que a gente está trabalhando. Então, palavra-chave para a escola clássica: eficiência. Pensa numa fábrica de automóveis, implementando técnicas de administração científica para otimizar a linha de montagem inspirada nos princípios de Frederick Taylor. Pensa numa empresa de manufatura, seguindo aqueles 14 princípios de administração de Henry Fayol. Então, essa é a escola clássica. Na comportamental, a palavra-chave seria motivação. Quando as escolas comportamentais, elas focavam na motivação do trabalhador. Então, a empresa de tecnologia adotando as hierarquias nas necessidades de Maslow, que é aquela hierarquia, né? Tem aquelas hierarquias, necessidades fisiológicas, né? As necessidades sociais. Então, depois até pesquisem sobre a pirâmide de Maslow, que a gente vai ter aula aqui disso aqui também, tá? Quando a gente chegar na parte de motivação. Aí eu vou destrinchar todas as escolas, todos os autores, bem direitinho, o que é que tem na pirâmide, beleza? Para não confundir vocês. Então, aqui o foco está na motivação. Hierarquia das necessidades de Maslow. Criar programas de bem-estar, né? Desenvolvimento para os funcionários. Então, pensa também aqui nessa escola, uma organização aplicando a teoria X e a teoria Y de Douglas MacGregor, para entender melhor como é que funciona a motivação dos seus empregados, melhorar o ambiente de trabalho. Então, quando a gente começa a falar essa teoria X, teoria Y e a hierarquia das necessidades de Maslow, a gente está indo na escola comportamental. Diferentemente aqui, quando falar escola clássica, nós estamos falando de como é que a gente organiza a administração. Aí entra Henry Fayol, Frederick Taylor. Quando a gente vai para Maslow, teoria X, teoria Y de Douglas MacGregor, né, os fatores X e Y de Herzberg, entra na escola comportamental. Na escola sistêmica, a palavra é interação. Pensa numa empresa multinacional utilizando ali a teoria dos sistemas de Ludwig von Bertalanffy, né, o Bertalanffy, que a gente chama, né? Então, esse daqui está dentro da escola sistêmica. Analisar e melhorar a interação entre as suas diferentes subsidiárias ao redor do mundo. Pensa numa ONG utilizando a abordagem sistêmica, onde ela vai ali organizar os programas nas diferentes regiões, considerando as interações com o ambiente externo e aquelas comunidades locais. Então, a palavra certa aqui seria interação na escola sistêmica. A palavra-chave da escola contingencial, eu diria que seria adaptação. Aí você vai lembrar de Paul Lawrence e Jay Losh. Né? Pensa uma empresa de consultoria, adaptando o modelo de gerenciamento de projeto dela, com base nas características específicas de cada cliente, cada projeto. Então, houve uma adaptação. Né? Pensa numa startup, ajustando ali a sua estrutura organizacional e as estratégias de marketing dela, conforme as condições do mercado e das mudanças tecnológicas, seguindo ali aqueles princípios da teoria contingencial. Pessoal, terminamos a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Então é isso. Desejo um grande abraço para vocês. Beleza?
e até uma próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse material aí que a gente fez, né, que o professor Muniz fez para vocês, tá bom? Grande abraço e até mais.